Leitura como, Leitura como aproveitamento de aprendizagem. A leitura ela tem que ser disseminada desde cedo na nossa vida. Como eu falei no módulo anterior, desde a nossa etapa da criança, da infância. A leitura, além de todos os benefícios que eu elenquei lá atrás, a visão de mundo, de concentração, de foco, de raciocínio lógico, ele tem a capacidade de aumentar nosso coeficiente intelectual, mas ele tem uma função importante de compreensão, né? Compreensão daquilo que está sendo apresentado, compreensão daquele texto, compreensão daquela explicação em relação àquele conteúdo, da visão do mundo daquela pessoa que escreveu. Então, quando a gente consegue ter uma compreensão maior em relação ao conteúdo, isso é muito mais fácil para a gente direcionar nossa vida pessoal e profissional, porque a gente tem um entendimento mais fácil, mais claro, e a gente consegue aproveitar de uma forma prática muito mais fácil, muito mais rápido. O que acontece com muitas pessoas, principalmente em etapas escolares ou então em faculdade? As pessoas leem, mas não entendem nada do que está lendo. Isso é grave, porque elas só passam os olhos. Então, ela está desconsiderando e não aproveitando essa ferramenta de aprendizagem, que ela é muito importante. Então, para que a leitura não seja só um movimento de passar os olhos, eu sugiro que deve ter esse treino, por mais que você ache chato inicialmente, de uma página por dia, que foi o que eu falei lá atrás. Leia uma página, mas essa página ela não tem que ser somente passar os olhos. Você tem que entender o conteúdo que está sendo abordado ali naquela página. Leia. Cara, eu entendi? Não. Lê de novo. Lê 2, lê 3, lê 4 vezes até você entender. Entendeu? Vai para a próxima página. Então, quando a gente tem uma compreensão maior em relação ao texto, a gente consegue traduzir em forma prática para a nossa vida. Essa é a importância enquanto ferramenta para o nosso aprendizado. Eu vejo que muitas pessoas, muitas mesmo, nossa sociedade, elas não sabem ler da forma correta. Elas leem e no final do livro, se eu perguntar quem é o autor do livro, elas não sabem me falar o nome do autor desse livro. Ela vai saber muito pouco em relação a esse livro. Tudo bem que o nosso cérebro tem uma capacidade de armazenagem muito pequena em relação ao conteúdo total de um livro. Mas pontos básicos, elementos básicos, pontos focais, esses têm que ser aprendidos, esses têm que ser lembrados, porque não adianta nada eu só passar o olho desse livro e não sair nada prático, nem um despertar, nem um aumento da minha consciência para poder fazer com que eu consiga atingir benefícios práticos na minha vida. Então, aproveitando desse artifício, a leitura é uma excelente ferramenta de aprendizagem, desde que a gente pratique de uma forma consciente, de maneira que a gente entenda, e não somente passamos os olhos para dizer que lemos determinado livro ou assunto, enfim. Tem que ter uma compreensão. Essa compreensão só vai ser difundida, só vai ser disseminada se a gente começar a treinar, a desenvolver, até que isso se transforme de uma forma bem natural na nossa vida.